Olá, gente. Oi, pessoal. Olá. Oi, Etienne. Então, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Desculpa que eu atrasei aqui um pouco. Eu me confundi. Peraí. Quem entrava por onde? E deixa eu ver se a Rosa entrou. Vai entrar agora. Rosa Maria. De volta! Bem, Saudade! bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, querida, obrigada, com saudades. Também, faz muito tempo que a gente não se encontra aqui nesse ambiente. O pessoal está É, entrando, eu tenho que pedir desculpa. Eu me confundi. Eu estou entrando, tentando entrar pela minha página do Instagram e não estava conseguindo. Eu esqueci que eu que tinha que entrar pela Terra de Judá, totalmente. Me perdoa. Me Lígia, perdoa, gente. você vai acreditar, mas eu pensei nisso. Eu pensei assim, acho que a Lígia está pensando que eu vou entrar pela Terra. Foi, Passou isso pela minha cabeça porque eu estava refrescando o Instagram, né? Então, eu pensei nisso, mas foi enfim. isso. Mas se Foi, eu escrevesse, ia complicar mais ainda. foi isso mesmo. Me perdoa, mas enfim, estás de volta. Bem-vinda. Fez falta. Obrigada, obrigada. Senti falta, mas Uhum. com o fuso ficava complicado. Claro, claro. Então, quer falar alguma coisa, dar algum recado? Então, eu só queria lembrar que a gente ainda, agora a gente tem, por enquanto, duas vagas, né? Uma numa suíte dupla feminina e uma numa suíte dupla masculina para o nosso retiro, que vai acontecer de 10 a 12 de outubro, no Ashram Vrajabhumi. Então, quem quiser pode estar falando comigo, 21 9 8505-8500. Então, só para lembrar, né, disso. Saudade também. Bom, então. Então, vamos? Já podemos ir Vamos, né? no, Já no tema de hoje? podemos, podemos. Tá. Então, eu acho que a primeira coisa da gente conversar aqui é que a gente está no dia seguinte de um eclipse lunar de lua cheia em Peixes, que foi importante, né, que aconteceu ontem, domingo. No sábado, dia 6 de setembro, eu fiz uma live sobre ele e o Sérgio fez uma ontem mesmo, no dia do eclipse. Então, eu sugiro que, para quem está com a gente aqui, ou quem vê depois, se não assistiu, para dar uma olhada nessas duas, porque elas estão salvas aqui na nossa página do Instagram, da Terra de Rudá. E eu acho que fica claro uma continuidade, sabe, de trabalho para todos nós, já sinalizado por esse eclipse, né? É, eu acho que como se o entendimento do eclipse fosse complementarizar o que a gente tem que continuar fazendo, né? Porque a emergência maior das sombras sinalizada nesse eclipse tem como função nós podermos trabalhá-las mais e melhor depois também, né? O Uhum. que fica evidente é para a gente lidar e eu acho que faz parte, então seria interessante que tenha esse material já pronto aí. Bom, tendo em vista isso aqui, o céu da astrologia hoje, o céu astrológico hoje no céu agorinha, conta pra gente que está assim, olha, a Lua faz conjunção com Netuno em Áries, e ambos, espera aí um pouquinho que agora eu tenho um pessoal aqui que também me faz companhia, e eu vou ter que botar todo mundo para fora, me desculpe, porque esse pessoal ainda não está me permitindo. Bom, temos duas crianças novas em casa e uma delas, que é Oh, essa que pulou aqui, ela é muito levada, ela derruba tudo. O outro é mais quietinho, ele derruba tudo. Então eu tive que botar todo mundo para fora. Então vamos lá, gente.
nós temos uma Lua fazendo conjunção com Netuno em Áries e ambos fazendo conjunção com Saturno em Peixes na primeira casa. O Marte se encontra em Libra na oitava casa, Sol e Mercúrio em Virgem na casa 6 e o ascendente é Peixes. Então, nós temos como tema para o dia de hoje, e ao longo da semana toda até domingo, o seguinte: emoções aviltadas deterioram a razão. Comentário. Quando o subjetivo é negado, tratado como se fosse apenas algo perturbador, ou uma instância da vulnerabilidade humana, um castelo de projetos e objetivos está prestes a ruir. Bom, então vamos lá. As emoções são uma das substâncias da nossa subjetividade, de parte importante do nosso mundo interior. Emoções aviltadas, né, quer dizer, que são passadas por cima, que são desrespeitadas, são comuns em todos nós, porque, como nós já sabemos, que tantas vezes a gente já comentou, no nosso processo civilizatório cultural, ele vem se fazendo a partir da priorização da razão e da objetividade, né, gente? Em detrimento do nosso corpo emocional. Mas por que veio acontecendo isso, né? Porque nós não sabemos lidar com as emoções de longa data. E ao não saber lidar, ao longo do tempo, nós sentimos medo dessas emoções, exatamente por não saber o que fazer com elas. Nós acreditamos, então, que elas nos tornam frágeis, vulneráveis, nos tornam incapazes de realização, porque elas vão nos tomar e a gente vai se tornar impotente e incapaz. Ou que essas emoções podem destruir aquilo que nós já conquistamos. A saída ao longo do tempo tem sido reprimir as emoções, portanto, aviltá-las, fingir que elas não existem dentro de nós e desqualificar tudo que se relaciona com elas. A gente sabe bem disso. A energia do feminino, a mulher como símbolo desse feminino, a sensibilidade de homens e mulheres sendo desqualificada, a própria psicologia e as dinâmicas psicológicas também. Bobagem, né? A gente tem que raciocinar sobre as coisas, né? A própria introspecção sendo desqualificada. É um ciclo vicioso muito perverso, né? Em que o não saber lidar com as emoções nos leva a reprimi-las e a sua repressão nos deixa ainda mais ignorantes sobre elas. Então é um negócio que não, né? Que se retroalimenta de forma perversa mesmo. E é aí que começa o auto-boicote. É dessa forma que o auto-boicote se dá. Ocorre que as emoções reprimidas em nós nunca evaporam ou desaparecem. Isso nunca ocorre. Elas sempre ficam retidas em estratos mais profundos da nossa psique. E elas podem se acumular tanto, né, que rompem a barreira do controle do ego, que é o superego, como uma mola que foi comprimida e que de repente faz explode, se solta. E aí vai causar ansiedades, surtos, a loucura, as ações loucas das pessoas, que às vezes falam, como é que a pessoa fez uma coisa dessa, né? E tantas vezes destrutivas em relação às nossas vidas, né? Isso a pessoa pode fazer em relação a ela mesma ou em relação ao entorno, né? Mas o que acontece no nosso cotidiano comum também é que aquela emoção reprimida, ela também interfere e vai corroendo os nossos pensamentos, os nossos valores, as ações que a gente tem a partir do que a gente pensa e do que a gente dá valor, e os outros sentires da pessoa. A percepção da pessoa que vai nesse processo de aviltamento, né, das situações, e a maneira dela ver as outras pessoas é alterada. Também a sua percepção dos tempos das coisas se processarem. Os tempos das coisas se processarem é percebido de uma forma alterada. Pode parecer muito mais rápido do que é, e aí a pessoa fica esperando um resultado que não vem, né? Ou muito mais lento do que é, na verdade, a pessoa perde o time de fazer o que precisa fazer. O senso de avaliação
de quando a gente avilta as nossas emoções, vai ficando cada vez mais comprometido em relação a tudo na vida, né? E isso tudo acontece, muitas e muitas vezes, de uma maneira silenciosa, de forma que é facilmente normalizado. Todo mundo vive assim. Esse é o normal, né? E pode atingir o funcionamento do nosso corpo físico, como a gente sabe. Essa maneira silenciosa, ela também se configura, né, gente? Porque aquela pessoa acaba sempre sentindo, né, que os outros que a cercam, as circunstâncias, a sua família, alguém é que são os responsáveis por ela agir, pensar, sentir ou deixar de agir, de sentir ou de pensar, enfim, daquele modo que ela sente e pensa, né? Na verdade, acontece uma autorredução boicotadora, porque quando a gente cai nessa, a gente mesmo só se considera como resultado do externo, como se a gente só fosse o externo. Então, egoísmos, egocentrismos, frustrações, culpas, ódios, raivas, agressividades, friezas, rompimentos das coisas, as vaidades, as arrogâncias, as autodesqualificações, os medos, os controles castradores, as culpas, as ingenuidades, as distrações, atitudes fortes demais, excessivas, ou débeis demais, sem a assertividade necessária, as indefinições e confusões, né? Tudo é responsabilidade dos outros, não é dela, é o que os outros fizeram com ela. Sem falar que as emoções reprimidas, né, que têm uma outra capacidade que é muito complexa. Nossas emoções reprimidas e aviltadas carregam com elas para as profundezas do nosso inconsciente, como se essas emoções fossem uma caixa de paralelepípedo que ficou amarrada com o pacote das nossas capacidades maravilhosas, as outras capacidades de sentir e muitas habilidades que nós temos. Então, vai tudo lá para baixo, para as profundezas desse inconsciente. Nossa capacidade de amar, de sermos empáticos, de generosidade, a nossa criatividade, o próprio prazer de viver, por aí tudo vai sendo carregado lá para baixo. A vida vai ficando aquele deserto, né? E cada vez mais capacidades são retidas nas nossas profundezas, mais e mais. E na medida que elas ficam retidas lá, elas vão se tornando rudimentares pela falta de uso. Tudo que a gente usa fica atrofiado. Então, qualidades e talentos que a gente tem, às vezes pode se passar uma vida toda a morrer sem usar, né? E vão precisar de um trabalho, ou de um trabalhoso processo, eu acho, de resgatar depois essas qualidades, as capacidades de sentir, com muita lapidação depois. Dá um trabalho danado para a gente se recuperar, né? A gente sabe disso, né? Todo mundo tem desejos de realização através de objetivos e projetos. Mas esse caminho de repressão emocional sempre acaba nos levando à frustração. A gente sabe disso. Seja porque a gente projeta a nossa realização em desejos equivocados que não nos correspondem e a gente não percebeu, porque não faz um contato direito, né? Seja porque nós não usamos as habilidades necessárias que foram sequestradas, né? Que foram parar lá no fundão do nosso inconsciente mesmo. Ou seja, porque as avaliações e os tais tempos não são observados. Então, a gente lembrar sempre que a frustração, a gente precisa se debruçar sobre ela. A gente precisa saber, eu estou sentindo uma frustração, e por que será que isso se frustrou na minha vida? E fazer uma investigação. Porque a frustração é uma das tentativas naturais da nossa psique de nos notificar que nós nos desviamos da manifestação do nosso ser inteiro. É para nos darmos conta. Porque, embora haja muita pressão sociocultural forte do externo mesmo, como a gente falou de início, mas cada um de nós tem uma capacidade gigante, todos nós temos uma capacidade gigante de romper com todo esse esquema de aviltagem emocional e transformar isso tudo.
Embora dê trabalho, exija persistência, a gente sabe. Mas a gente também sabe que a gente está aqui para isso. Logo, nós não precisamos nos abandonar como vítimas, de jeito nenhum. A gente pode pedir ajuda, gritar e tudo mais, que precisa de ajuda e correr atrás, mas a gente sai desse lugar, porque esse não é o nosso lugar de origem, né? Então, eu acho que a gente pode emendar com o calendário da luz, inclusive, porque o calendário da luz está muito sincrônico, né, para variar, com todo esse tema. E aí a gente pode, eu acho que o calendário da luz está como se fosse um exemplo prático, né, e frequente disso tudo que a gente acabou de falar como tema de trabalho da nossa semana, né? Então, a luz que a gente está recebendo hoje aqui no Hemisfério Sul, que é o que o calendário da luz baseado no I Ching nos traduz através do hexagrama Trovão sobre Fogo. Tem um texto, esse hexagrama se chama Abundância. Agora, só para dizer aqui, gente, que a abundância não é só de coisas luminosas, né? A gente também pode, infelizmente, ter abundância de coisas desafiadoras e até sombrias. Então, é quando há um excesso de, né? O indivíduo, o texto agora do nosso hexagrama, tá? O indivíduo, por sua arrogância e obstinação, atinge o oposto do que anseia. Ele deseja ser o senhor absoluto de sua casa. Quer dizer, o oposto que ele anseia é a frustração, né? Então, ele deseja ser o senhor absoluto de sua casa. Mas isso o afasta de sua família a tal ponto que ele se vê completamente só. Então, por não fazer contato com as suas emoções, eu acho que esse homem não conseguiu perceber que debaixo do seu desejo arrogante, obstinado de ser o senhor absoluto de sua casa, quer dizer, mandar em todo mundo, né? O que significa, na verdade, senhor absoluto, ele se sentir dono de tudo e de todos, né? Que é o que é um absurdo. Mas debaixo disso ele não percebeu que havia um desejo imenso, deteriorado esse desejo, pela falta de contato com ele mesmo, né? Mas um desejo deteriorado importante de ser amado. O que ele queria era ser amado, né? E esse desejo de ser amado foi distorcido a esse ponto, porque esse homem também tem dentro dele como se fosse uma voz ou um personagem que ele também não conhece, quer dizer, ele não conhecia o desejo dele de ser amado, nem o personagem que é dentro dele, que fica dizendo que ele não será amado por aquilo que ele é. Que então ele precisa ser mais do que ele é, e mais do que os outros são. Ele não é consciente de nada disso. Então, ele só vive o seu desejo distorcido pelas suas próprias emoções que ele não enxerga. Ele acaba, então, esse processo que ele acaba promovendo dentro da família dele, pelo comportamento dele, acaba despertando nessa família uma reação defensiva, de mágoa, de ressentimento, de raiva, em todo mundo que está em volta dele, que é o oposto do amor e da admiração que ele inconscientemente desejava. Então, ele havia negado dois aspectos em si: o desejo de ser amado e a voz interna da menos-valia afetiva que ele carregava e que ele precisava, na verdade, poderia ter curado. Acho que todos nós já vimos isso e vemos isso acontecer, né? Alguém falou aqui bastante coisa, mas eu não cheguei ali. Bom, as dinâmicas de repressão da alma, elas se processam assim mesmo, como nesse caso relatado aqui no nosso hexagrama. Então, a gente está numa semana em que eu acho que a gente deve se perguntar o tempo todo com muita dedicação, né? O que nós estamos sentindo sobre as coisas que estão nos acontecendo? O que nós estamos sentindo? E a gente deve elaborar esse sentir. E a gente pode também pedir o auxílio luxuoso dos nossos sonhos, que sempre nos ajudam revelando o que está se processando no nosso inconsciente, que a gente, por ser inconsciente, a gente não está percebendo. Mas esse é o trabalho.
É a gente não aviltar nossas emoções e colocá-las num pedestal de valorização, sem julgamento moral, porque não importa o julgamento moral. Porque a gente precisa descobrir o que que a gente está sentindo para descobrir o que que tem por detrás dessa emoção e aí a gente poder crescer e se desenvolver e ser quem a gente é de verdade. Cada um esse manancial de possibilidades. É isso. Maravilha. Lígia, e todos, né? O workshop que eu fui fazer lá em South Spring é um workshop chamado Mirrors, que trabalha o ego. E é muito interessante quando a gente pratica isso com o outro, né? É uma sensação tão forte de presença que é como se todas as barreiras dessas personas que a gente vai assumindo na vida se desmontam, se derretem tipo assim, você fica de frente com aquilo que você está vendo naquele momento, né? E aí vem o tema essa semana, né? O quanto a gente precisa se defrontar com isso, né? Muito, muito legal. Que legal isso, né? Porque tem uma continuidade, né? A Taruísa aqui falando auxílio luxuoso dos seus sonhos, é isso mesmo. Porque, na verdade, a gente vê que, assim, olha, esse eclipse que a gente teve essa semana e o outro que vai ter dia 21, na verdade, estão todos, porque esse eixo, peixes, virgem, está querendo que a gente viva os nossos processos mais profundos, né? Então, Uhum. a gente está vivendo um mês que sempre é isso, mas determinados períodos o chamado é mais intenso, é muito mais forte e tudo mais. Então, é isso, e que bom que você veio na esteira do assunto. Ou faz, né? É, todos nós, né? É. Que ótimo. Acho que é isso. Então Então, vamos vamos. lá, vamos para nossa meditação, né? E assim, sempre importante essa qualidade de contato, né? Acho que quando a Lígia fala da importância de perceber, né, essa qualidade de contato, essa entrega do que realmente está acontecendo e não realmente botar lá para o fundo que depois explode, não tem como não, né? Então, a meditação é um caminho da gente repousar e fazer as coisas brotarem ou as coisas se apaziguarem para que eu possa enxergar melhor o que está acontecendo na minha vida. Essa dança, né, da vida com a gente. Então, a gente solta o corpo e dá uma sacolejada, respira profundamente. Eu sacolejei aqui, o Dengo veio correndo. Respira e a gente fecha os olhos. Busca esse contato entre o interior e o exterior, que é a nossa inspiração e expiração. Simplesmente pousando e repousando nessa base do ser que habita dentro de cada um de nós, relaxando, mas com presença no seu corpo, deixando que passar pela cabeça. E eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim. Eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo, que a fonte e suas hierarquias
proteja os nossos esforços.
que a gente possa cada vez mais estar consciente do que está acontecendo com a gente e daí extrair e conhecer e mergulhar no melhor. E é sempre o melhor, independente do difícil que habita aqui dentro da gente. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Lígia. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Rosa, por ter voltado. Obrigada a todo mundo por estarmos juntos. E, e que a gente tenha uma semana do tipo show alto, boicote. Quero meu sentir em pleno, inteiro, de volta. E a gente continua juntos aí com os corações online, não é isso? Com Opa, certeza. a danadinha. Voltei. Gente, ela é demais da conta. Ele é mais comportadinho. Ela sobe em cima do meu computador, senta em cima do teclado, é uma coisa de doido. Mas ela é muito carinhosa também. Sai do computador, vem brincar comigo, joga Ó. bolinha. Linda. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tive que tirar o celular. Beijo. Beijo. Que